Adamlar vurup kaçmış. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Enquanto Orun e Ira esperam em frente ao quarto de Priya no hospital para ela acordar, chega um homem disfarçado de reparador. Orun o nota. Quando o homem percebe que Orun o notou, ele foge imediatamente. Orun corre atrás dele. Enquanto isso, Nusa e Kena vão ver os locais do casamento. Eles sonham com o casamento. Eles pensam sobre onde e o que colocar. Então eles pensam sobre como deveria ser a música do nosso casamento. Kena diz que tem algo em mente e faz Nusa ouvir a música. Nusa não gosta nada disso. É compreensível por causa disso. Kena pergunta, você não gostou? Nusa diz que sim, não gostei. Então eles riem. Depois há silêncio. Kena diz como é isso. Nusa diz o que é isso? Kena diz, a voz dos nossos corações. Acho que esta é a mais bela música de casamento. Eles se olham por um longo tempo. E lá eles começam a dançar olhando um para o outro. Eles não conseguem tirar os olhos um do outro nem por um momento. Ambos estão muito felizes. Enquanto Ira espera ansiosamente a chegada de Orun, Orun aparece de repente. Ira diz, fiquei muito curioso sobre você, aonde você foi, quem era aquele homem? Orun, este homem estava nos seguindo no último jardim de chá. Então, quando ele percebeu isso, ele foi embora. Agora, quando o vi novamente, percebi que algo estava errado. Mas ele diz que não conseguiu pegá-lo. Vamos dizer ao Sali para identificar o homem pelas imagens da câmera. Ele diz, vamos descobrir quem ele é e qual é o seu problema. Depois, vá para Ira, vá para casa e descanse um pouco. Nenhum lugar é seguro, diz ele, e o inimigo está muito perto de nós. Ira não quer ir, mas Orun insiste. Nusa diz a Kena, agora que penso nisso, estamos planejando o nosso casamento enquanto brigávamos e brigávamos. Então Fria chega. O casal de pombas diz, você nem me nota por causa do seu amor, o que você está fazendo? Nursa, decidimos fazer o nosso casamento, o que não podíamos fazer antes. Ele diz que viemos à procura de um lugar. Fria diz, estou muito feliz por você. Enquanto Afif está sentado na sala, chega a governanta. Ele pergunta a Afif se ela quer alguma coisa. Quando Afif diz que não quero, ela diz deixa eu trazer o seu remédio. Afif diz que não quero. Então Ira chega. Ele diz à governanta, deixe-nos a sós com a senhora Afif. O mordomo sai. Ira diz que você está feliz com os resultados. Ele diz, você não vê o que nossas ações causam? Afif diz que não vou responder a você. Ira, agora sou esposa do seu filho, carrego o seu sobrenome. Ele pergunta, você acha que se me machucar, seu filho e o orgulho de sua família não serão prejudicados? Afif não responde. Ira o deixa e vai para o quarto dela. Sali chega a Orun e diz que encontramos um rastro. Eles saem do hospital imediatamente. Nusa e Kena continuam os preparativos para o casamento, sem saber de tudo. Nusa está fazendo uma lista. Kena pergunta o que você está fazendo? Ao ouvi-la fazendo uma lista, ele pergunta, não deveríamos lidar com isso. Vou pegar o megafone, sair para a rua e gritar, eu amo tanto Nursa, vou-me casar com ela. Eles riem. Nusa diz que você tem que ir até a nossa mansão e gritar. Kena diz que é claro que vou gritar. Enquanto eles riem, Fatih chega. Ele diz, vou estragar sua diversão, mas acho que você não sabe o que está acontecendo. Kena pergunta o que está acontecendo. Fatih chama Nusa de seu irmão. Nusa pergunta o que aconteceu com meu irmão. Fatih conta o que aconteceu. Ele diz que Priya foi baleado e Orun testemunhou por tentativa de homicídio. Nusa diz que ligarei para meu irmão imediatamente. Enquanto isso, Ira chora em seu quarto na mansão. Ele diz,
Deus, me ajude, como vamos lidar com tudo isso? Ele tira as fotos do casamento de Orun e depois liga para Orun. Orun não abre. Ele diz: por que você não abre? Ele ora. Ele diz: oh meu Deus, Orun está confiado a você, por favor, não deixe nada acontecer com ele. Então o telefone dele toca. Quem liga é Nursa. Ira não consegue parar de chorar. Nursa diz que nem meu irmão nem Ira vão abrir. Ele fica preocupado. Aí Kenan diz: pare, acalme-se, eles vão voltar. Então Ira liga. Ele conta a elas o que aconteceu. Nursa pergunta: onde está meu irmão agora? Enquanto Ira estava no hospital, um homem apareceu. Um homem suspeito. Ele diz que eles o seguiram com Sally. Nursa diz: oh irmão, você fará o que sabe. Kenan diz para Ira: vou buscá-lo, venha aqui. Ira diz que não, vou ficar aqui, Orun virá logo. Kenan diz que tudo bem, mas se acontecer alguma coisa, me ligue imediatamente. Ira diz que tudo bem. Ao desligar o telefone, Ira se lembra do pesadelo que teve. Em seu sonho, a casa está escura. Ele chama Orun. Ele o procura em todos os lugares, mas não consegue encontrar Orun. Isso não existe. Ele já está afetado pelo sonho, e quando esses acontecimentos acontecem, fica ainda pior. Orun faz pesquisas para encontrar o homem. Eles vêm a uma loja. Eles perguntam ao menino se ele conhece o homem. O homem me traz um carro. Eu faço alterações, pinto e depois desaparece. Ele diz que não sabe de mais nada. Orun diz: ok Sally, se ele não souber de nada, mate-o, não deixe rastros. E Orun tenta sair da loja. O homem, com medo, diz: espere, irmão, vou-te contar. Orun volta. Ele intimidou o homem. O homem diz onde esse homem pode ir. Orun diz: ok, vamos Sally. O homem grita atrás deles: obrigado por não fazerem nada comigo. Kenan liga para Ira. Ele o repreende. O que aquela mulher chamada Priya fez com você, porque ele diz que você não me contou o que você passou. Ira disse que eu não queria incomodar você. Kenan diz: eu sou seu irmão, não quero nada assim de novo. Você pode ter lutado com tudo sozinho até agora, mas estou aqui agora. De agora em diante você vai me contar tudo. Estarei sempre ao seu lado. Ira diz que tudo bem. Enquanto isso, Nursa ouve. Ele começa a chorar. Kenan o nota. Eles se abraçam. Nursa diz que sinto muita falta do meu irmão. Kenan o consola. Ele diz que tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Ira liga várias vezes para Orun. Ela fica preocupada e chora. Em sua última ligação, Orun atende o telefone. Ele diz que estou bem. Não se preocupe, foi bom saber que você está em casa. Não se preocupe comigo, nada vai acontecer comigo. Ira diz que já sinto tanto a sua falta. Neva procura seu homem em seu quarto. Ele pergunta se você lidou com isso. O homem diz: Orun Demiral me notou no último minuto, eu escapei por pouco. Neva fica com raiva. Ele diz para voltar imediatamente e terminar o trabalho que você deixou inacabado. O homem diz: não tenho intenção de ser pego. Orun foi com seus homens até o local onde aquele homem viria. Eles esperam por ele lá. O homem vem. Ele não percebe a princípio, mas não demora muito para perceber Orun e seus homens, e o homem começa a fugir. Orun vai atrás dele. Neva procura seu próprio homem. Ele disse que o assassino que você encontrou não conseguiu e desistiu. Ele diz imediatamente para encontrar outra pessoa e matar Priya. O homem diz que basta, não fará isso. Neva diz que você tem que fazer isso. O homem diz: não sou, tenho imagens. Neva diz que vista. O homem diz: coloquei uma câmera no armazém. Os momentos em que o assassino atira em Priya, a filmagem de Orun chegando e pegando a arma, a polícia chegando e a culpa deixada em Orun. Ele diz que depois que a polícia saiu, eu fui e peguei a câmera.
Ele diz que essas imagens são minha passagem de saída. Se você quiser posso vendê-las por uma grande quantia em dinheiro. Enquanto Neva pergunta, você está me chantageando, chega Afif. Ele diz que esse era o seu plano também? Mesmo que Neva diga não, você entendeu mal. Afif agarra sua garganta. Ele diz que você não pode machucar meu filho, vou te levar à polícia. Neva diz que tem imagens, vou salvar Urum. O homem pediu dinheiro, se eu for na polícia não consigo encontrá-lo, vou dar tudo e pegar as imagens, vou salvar Urum. Vai ser ruim porque Afif não toma os remédios. Neva pega sua bolsa e seu telefone e foge. Afif diz que se não trouxermos essas imagens, ficaremos mais parecidos com os mortos. Então chega o mordomo. Dona Afif pergunta, você está bem? Afif parece mal. Enquanto isso, Orum pega o assassino. Ele grita para o homem, de quem você é, para quem você está trabalhando. Então os homens de Orum vêm. O Sr. Orum diz que vamos cuidar do resto de agora em diante. Mas Orum não para de apertar a garganta do homem. Neva procura o homem enquanto caminha pela rua. Ele diz que vou preparar o dinheiro, mandar o endereço. O homem diz para preparar o dinheiro quando vir as imagens. Então os homens de Orum colocaram o assassino no carro e o levaram embora. O telefone de Sally toca. Ele diz a Orum que a senhora Perian está morta. Orum diz que isso não é nada bom. Orum conseguirá sair dessa. Neva usará a filmagem para salvá-lo. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo e comentar. Até mais!